E Rosenberg apresenta da série Coisas do Brasil, CHESF, seus objetivos. Delmiro Gouveia, idealizador de Paulo Afonso, resumiu com justeza a inteligência, a coragem, a tenacidade do homem nordestino frente à natureza. Talvez uma capacidade profética o tivesse levado às margens do Rio São Francisco, onde iniciou o primeiro marco da história industrial do Nordeste. O aproveitamento da força motriz do rio ainda indomado. Delmiro abria as portas de um conto de fadas. Tudo teria sido fantástico se ele não fosse assassinado. De súbito, as máquinas pararam e tudo pareceu terminado. Morto Delmiro Gouveia, quem assumiria o seu lugar na grande empreitada? Mas a verdade é que a semente plantada por Delmiro Gouveia não se perdeu ao vento. Mata-se um homem, mas não se mata os seus sonhos. Outros homens igualmente heróicos acreditaram naqueles ideais e lutaram por eles com o mesmo arrojo. E assim, de etapa em etapa, chegamos à realização da 6ª unidade da Paulo Afonso IV, a maior usina geradora da CHESF. A placa comemorativa é descerrada pelo ministro César Caus das Minas e Energia e pelo Dr. Rubens Vaz da Costa, presidente da CHESF. Discursa o Dr. Mário Santos, diretor de operação. O sistema, diz ele, atinge agora o significativo montante de 6 milhões de quilowatts. O governador da Bahia, Dr. João Durval Carneiro, diz que o empreendimento exigiu a mão de obra de 6.500 pessoas. O presidente da Eletrobras e da Itaipu Binacional, General Costa Cavalcante, frisou a participação do engenheiro, do projetista, do consultor e do fabricante nacionais. Cabe ao ministro César Caus acionar a 6ª unidade geradora da Paulo Afonso IV. A epopeia da CHESF teve seu início em 1955, quando entrou em operação a primeira unidade geradora. Hoje, seu complexo hidroenergético, num raio de 2 quilômetros, engloba as usinas PA1, 2, 3, 4 e Apolônio Salles. A oportunidade da inauguração da usina Paulo Afonso IV permitiu que ali se realizasse a reunião mensal do Conselho Deliberativo da SUDENE, dela participando todos os governadores da região, o general Costa Cavalcante e o presidente Camilo Calazans. A ata da reunião é lida pelo Dr. Valfrido Salmito, superintendente da SUDENE. Fala o doutor Erasmo José de Almeida, diretor-geral da Codevasf. Seguindo-se a palavra do deputado Manuel Novaes, o mais antigo congressista brasileiro e um dos mais antigos do mundo. O ministro César Caus destacou a necessidade inquestionável de que se fortaleça a política do presidente Figueiredo para que o país vença a crise atual. Outro instante significativo das festividades em Paulo Afonso foi a inauguração da miniatura de Xingó, que permitiu avaliar o que será a obra definitiva, a qual acrescentará ao sistema gerador da CHESF uma energia firme de 2.136 megawatts médios. Marcos José Lopes, diretor da CHESF, ressaltou o significado de Xingó no sistema hidrelétrico de Paulo Afonso. Palavras de entusiasmo do Dr. João Alves Filho, governador do estado de Sergipe. Xingó fica a jusante de Paulo Afonso, a 179 quilômetros da Foz do São Francisco, entre os municípios de Piranhas, Alagoas e Canindé de São Francisco, em Sergipe. Descerrada a placa,
os visitantes podem apreciar melhor os detalhes da miniatura. Pequena amostra de uma grande obra, diz a legenda. O local escolhido permitirá um baixo custo de implantação, detalhe altamente positivo na construção da hidrelétrica de Xingó. Empenha-se a Companhia Hidrelétrica do São Francisco no sentido de colocar a usina em operação em 1990, de acordo com as metas do Planejamento Energético Nacional. Esta usina será a maior da Chesf e terá em sua segunda etapa de operação 5 milhões de quilowatts instalados. Será, portanto, uma potência superior à capacidade instalada no complexo Mochotó Paulo Afonso. Piranhas na margem alagoana, ponto final de uma histórica ferrovia que, partindo de Jatobá, no sertão pernambucano, contornava a cachoeira para aqui reencontrar o rio. A etapa seguinte dessa visitação cívica foi Itaparica, reservatório no Vale do Submédio São Francisco, entre a cidade de Belém de São Francisco, Pernambuco, e a barragem de Itaparica, 30 quilômetros a montante da cidade de Paulo Afonso. O objetivo de Itaparica é armazenar um volume de água que possibilite o funcionamento das unidades geradoras a serem instaladas na hidrelétrica de Itaparica, cuja capacidade é de 2.500 megawatts. Governadores do Nordeste, autoridades, visitantes, têm aqui uma ampla visão do conjunto. Homens e máquinas em ritmo de Brasil, em ritmo de progresso. A 3 quilômetros do complexo de Paulo Afonso, eis Mochotó, homenageando um benemérito da Hidroenergética Nacional, Apolônio Salles. Projetando-se na administração pública, o forte desse pernambucano inesquecível foi a capacidade de encontrar e vencer os desafios. Desnecessário é justificar perante o Nordeste e o Brasil o mérito do idealizador e principal fundador da Chesf, seu presidente durante 12 anos, além de presidente do Conselho de Administração, disse o doutor Eunápio Peltier de Queiroz, diretor de construção da Chesf, na cerimônia que esteve presente a família de Apolônio Salles. Paulo Afonso, disse o doutor Roberto Magalhães, governador de Pernambuco, sem Apolônio Salles seria um sonho ainda hoje. Mas, ao se escrever a história real da Chesf, a figura desse idealista prático jamais será desmerecida. Sua persistência convenceu os homens do seu tempo e também os que vieram depois, a fim de transformar ideias em realidade. A memória de Apolônio Salles, disse Mauro Salles falando de seu pai, não deve permitir que sua família fale aqui com modéstia descabida. Esta é, como disseram os oradores presentes, uma justa homenagem. Dona Bebé Salles descerra a placa comemorativa, batizando a usina hidrelétrica de Mochotó em Usina Apolônio Salles. Apolônio respondeu certa vez, quando lhe perguntaram por que se lançara em tão audaciosa empreitada. O São Francisco cantava nas gargantas de Paulo Afonso a Sinfonia da Força. Estas palavras são hoje lembradas pelo doutor Peltier de Queiroz. Era preciso libertar essa força, e foi o que ele fez. Apolônio Salles visualizou, projetou e dirigiu a Chesf. Contudo, não nos esquecemos de Delmiro Gouveia, que teve a ideia de utilizar a potencialidade de Paulo Afonso a serviço do Nordeste. Por isso, todos os anos, flores são lançadas em sua memória nas águas que já foram selvagens e são hoje benditas.
Assim se conta um capítulo da história na qual o homem gerou energias para construir a Chesf. Hoje, a Chesf gera energia para o homem. E Rosenberg apresentou Chesf, seus objetivos.